YouTube fica escuro, gente. Bom dia! Bom dia! Nessa live de hoje... Peraí que eu tenho que esconder essa mão. Essa live de hoje é a live da Sabichona. O dia que eu achei que eu sabia tudo e me ferrei. Não que eu não vá me ferrar de novo na vida, né? Não que agora... Eu tava escrevendo essa live, esse script, e eu falei assim, uai, gente, então agora eu tô achando que... E agora eu tô achando então que eu tô sabendo de tudo, então, que eu posso até falar? A live da Sabichona, a live do que sabia de tudo, agora que eu tô sabendo? Então é meio que uma incoerência. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui que não é uma incoerência, porque o que eu aprendi quando eu achei que eu sabia de tudo é algo que eu tô levando pra mim, e não, eu não acho que agora eu sei tudo, não, eu não acho que eu tenho todas as respostas, definitivamente não. E até tive uma mentoria outro dia, a menina falou assim, não, pra você é diferente, porque você não tá buscando respostas, né? Tipo, você já tem todas as respostas. Não, senhora. Eu tô buscando muitas respostas, eu tenho muitos conflitos, eu tenho muitos problemas, né? E a minha mensagem, o meu conteúdo, o meu curso é sobre saber viver dentro deste contexto, tá? Não é sobre ir para um contexto que você não tem problema. Bom, deixa eu falar um oi para as meninas aí. A Andréia chegou, Dani, Cláudia, Ellen, Vanessa, bom dia, Dália, Laura, Denise, Ana Carla, Marcela, bom dia, Lu Moraes, Andresa, Julie, Alencar Pinheiro, Elaine, Andresa, e por aí vai. Patrícia, Bela, Rayane. Bom, tá todo mundo aí, né? A gente pode começar. Gente, pra quem chegou agora, eu só consegui pintar uma mão, tá? Então vai ficar assim, não é o estilo, não é uma coisa nova que eu tô querendo lançar, não, é falta do tempo mesmo. Assim que acabar essa live, eu vou entrar no Clubhouse e vou fazer a outra mão. E vai ser até bom, porque hoje era o dia que eu ia fazer as 7 camadas da Dani, né, lá do Unha Bonita. Falei, vou tentar esse negócio, às vezes eu consigo fazer, fiquei pensando, né, se eu conseguir fazer com que minha unha dure, ao invés de 7 dias, 10, 11, 12, eu vou diminuir uma vez que você tem que fazer unha por mês. Isso dá 1 hora de economia de tempo no mês, né? Parece que não é muita coisa, mas imagina no seu domingo alguém chegar para você e falar assim, na hora que chegar 8 horas da noite no domingo, alguém falar assim, opa, são 7 agora. Imagina você ganhar 1 hora num domingo. Ia ser maravilhoso, né? Poderia assistir mais aquele seriado, fazer mais as coisas que você gosta. Então é isso que eu tô atrás de conseguir. Vamos ver aí, como eu não tive tempo de fazer as 7 camadas, né, antes da live, e eu achei que eu fosse conseguir pintar as duas, tá? Porque eu sou assim, eu achei que fosse dar tempo. Eu sei que eu demoro 20 minutos pra pintar, mas eu tinha 10 e falei, não, dessa vez eu vou conseguir fazer bem rapidinho. Aí, óbvio que não, só consegui fazer uma. E não consegui fazer as 7 camadas, né? Eu fiz até menos camadas do que o normal. Aí eu vou fazer só essa mão com as 7 camadas. E a gente vai fazer o teste. Vamos ver qual mão que dura mais. E vai ser até a mão direita, que é a que estraga mais rápido. Então vamos ver, vamos fazer o teste, depois eu conto pra vocês. Parênteses fechado, eu ia ficar com a mão assim, mas eu não vou conseguir. Eu falo com as mãos, né? Então, só explicando para vocês aí, tá? Deixa eu só dar uma recapitulada para a gente entender o que a gente está fazendo aqui, tá? Não é jornal jornal hoje, não é passatempo, é uma coisa séria, tá? Eu queria que vocês aprendessem coisas profundas aqui comigo, mudassem a vida de vocês. Eu não tô aqui a passeio, eu não tô aqui, eu não sou especialista em unhas, eu não sou especialista em maquiagem, eu não tô aqui para esse tipo de coisa, não que isso seja, né, bobeira, mas não é a minha intenção. A minha intenção é mudar o rumo da sua vida. Em algum aspecto dela, eu quero entrar na sua vida para que você realmente possa um dia falar, existe uma vida antes de Luísa Nunes e depois de Luísa Nunes, tá? Eu sou ambiciosa desse jeito, eu sou metida nesse nível e é isso que eu quero. E o meu objetivo principal na minha vida é impactar a vida de centenas de milhares. Mulheres vão ser mais felizes no seu dia a dia, crianças vão ter futuros mais promissores e homens farão mais nesse mundo por causa do trabalho que eu estou desenvolvendo. E se você não está sabendo ainda, esse ano eu tenho uma meta bem ambiciosa, que é de acumular, né, juntar, colecionar 1000 divórcios desnecessários que foram evitados. Então, a gente está montando o nosso site, está quase pronto.
Vou começar a juntar os depoimentos. Não é 1000 alunas, tá, do meu curso, não é 1000 seguidoras, não é 1000 pessoas na live, são 1000 casamentos que seriam desfeitos, mas por causa de alguma coisa que ela aprendeu comigo, ela viu que não era necessário, ela recuperou o seu relacionamento e seguiu com a sua família inteira, tá? Não é todo divórcio que pode ser evitado, tem momentos que não tem como, mas eu quero evitar aqueles que são desnecessários, tá? Então, esse é meu trabalho. Para fazer isso, eu elaborei um curso que ensina a mulher a colocar a vida dela no lugar, é o Seja Mara. A 8ª turma vai ser formada no dia 8 de março. Em preparação para as meninas que querem entrar no Seja Mara, que querem entrar nessa de, como eu expliquei na live de ontem, né? Aprender a não apenas lidar com os problemas da vida, ou saber que tipo de problema dá para lidar ou não dá, mas eu quero levar essas mulheres a um nível que a gente até usa os problemas que nos acontecem, os obstáculos que nos aparecem, para ir além, para alcançar mais objetivos, para ter essa vida mara que eu tanto falo, tá? Em preparação para tudo isso aí, a gente vai fazer semana que vem o mini curso Casamento e Vida Sem Brigas. Então, se você não se inscreveu ainda, o link está na minha bio, é só para as inscritas, tá? A gente fecha todo mundo num lugar e faz esse mini curso só para quem está interessado nessa questão de casamento e vida sem brigas, tá? O mini curso fica gravado durante a semana, ele não fica gravado para sempre, é um material que eu elaborei exatamente para esse mini curso, no momento ele é dado gratuito, né? Mas é uma coisa que eu deixo fechada, então você vai ter a semana que vem para assistir. Então já marca na sua agenda, não esquece, porque vai ser muito importante. E lá, a gente vai aprender a fundação e começar a criar na nossa vida um relacionamento sem brigas. Para ter um relacionamento sem brigas, um relacionamento é feito de duas pessoas adultas, né? Então, em preparação para esse mini curso, eu tô fazendo essa sequência de 3 lives. Ontem foi a primeira, hoje a segunda, amanhã a terceira, sobre a vida adulta. E eu tô fazendo essas lives também com a intenção de que eu tô deixando elas num destaque no meu Instagram, para que as pessoas que chegarem no meu canal e começarem a perguntar, mas o que você tá falando? O que é isso? Cuida da sua vida, o que você quer dizer com isso? Não sei o que, você é louca. Eu vou mandar pro destaque a louca, e lá vai ter essa sequência de lives, né, linkadas, para que a pessoa possa entender qual que é a minha filosofia. Então, se por acaso você está aqui assistindo, né, a gravação disso, daqui a muito tempo, meu marido, limpando o jardim, tá ouvindo? Então, se você está aqui assistindo a gravação disso, né, e me achou louca e queria saber mais um pouco sobre mim, ficou curiosa por algum motivo, eu espero que você curte esse conteúdo e entenda exatamente o que eu quero dizer e faça sua decisão, se você quer, né, aprender de mim ou não. É a sua decisão. Bom, eu sei que hoje são as lives, né? Hoje é terça-feira, geralmente a gente faz lives sobre namoro. Aqui a gente não vai falar sobre namoro especificamente. Eu não vou falar sobre como lidar com o ciúme dele, ele não me procura, o sexo tá demais, o sexo tá de menos, não vou falar sobre isso. Mas, você nunca vai ter um namoro forte, você nunca vai ter um relacionamento sólido e você nunca vai fazer com que esse namoro chegue no tal casamento mara se você não souber viver uma vida de adulta, tá? Então, por isso que essa live vai ser essencial para você. Não saia daqui só porque não é sobre namoro, tá? E aí, nessa vida de adulta, eu tô chamando a atenção de vocês, eu quero chamar a atenção de vocês pro seguinte problema. Cuidado para você não viver como uma criança dentro de um corpo e com as responsabilidades de uma adulta. Porque se você faz isso, você está no corpo de uma adulta, então a sociedade vai te ver, né? O mundo vai te ver, a vida vai te ver com responsabilidade de adulta. Então, você como adulta deve se bancar, fazer suas decisões, viver sozinha, fazer suas coisas sozinha, ir na rua, resolver problema. Isso é parte da vida de adulta. Espera-se que você saiba fazer isso. Então, a sua mãe, quando viu você adulta lá, ela falou, nossa, agora beleza, agora eu posso cuidar da minha vida, né? Ela saiu de casa, ela foi morar com o namorado, ela foi se casar, ela foi, né? Então, a sua mãe já tá te vendo como adulta e responsável. O seu pai também. As suas amigas também. O mercado também. A sociedade também.
Então, você já tem as responsabilidades de uma adulta. Agora, se você vive como uma criança a vida de adulta, o que vai acontecer, que eu quero prevenir na sua vida, é que você vai ter o ônus de ser adulta, as responsabilidades, né? Mas não vai ter o bônus da vida adulta. Como adultas, a gente tem o bônus, né, a parte boa, o benefício de poder escolher a nossa sina, de escolher o nosso destino, de determinar os nossos objetivos e metas, de definir quem que a gente vai ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Isso é o benefício da vida adulta. E talvez você tenha pensado que isso é muito difícil, eu não consigo, eu não sei o que eu quero. E você vê isso até como ônus da vida adulta, mas não é. Isso é o benefício. Uma criança não pode decidir o que ela vai fazer. Uma criança não pode decidir se ela fica num relacionamento abusivo ou não. Uma criança não pode escolher se ela come sobremesa antes do almoço ou não. Uma criança não pode morar na cidade que ela quer, dirigir o carro que ela quer. Agora, o adulto pode, desde que o adulto haja como adulto. Agora, quando você tem o seu corpo de adulto, é vista como adulta e continua agindo como uma criança, aí você não vai ter esse benefício. O que é agir como criança? Eu queria tanto trabalhar com uma coisa que eu gosto. O que você está fazendo agora? Eu tô fazendo esse trabalho aqui. E como você está fazendo esse trabalho? Eu odeio isso, eu faço de qualquer jeito e vou embora. Isso é criancice. É a criança que, quando você manda ela fazer um negócio, sabe quando você manda ela arrumar a cama? Ela vai lá, também vou arrumar mal arrumado. Só pra minha mãe ficar chateada, né? É coisa de criança isso. Então, eu quero ter um trabalho que eu gosto. Aí, ao invés de eu pensar, para ter um trabalho que eu gosto, eu tenho que descobrir o que eu gosto. Eu tenho que montar uma reserva de emergência para quando eu descobrir o que eu gosto, eu ter a oportunidade de largar esse trabalho que eu não gosto para fazer e continuar pagando minhas contas vivendo. Eu tenho que estudar, eu tenho que me expor no mundo para ver o que eu gosto. Eu tenho que testar coisas diferentes para ver qual é essa que vai me fazer, né? Feliz com o que eu faço. Mas não, eu fico igual a criança que foi mandada arrumar. A mãe que mandou lavar a louça, né? Aí ela lava de propósito, ela lava mal lavada, ela deixa um pouquinho sujo. Só pra mãe depois ver e falar, quer saber de uma coisa? Na próxima vez eu mesma lavo, né? Só que na sua vida adulta, meu amor, não vai ter uma pessoa que vai falar, na próxima vez pode deixar que eu escolha o seu emprego. Não vai. Você vai se ferrar com o seu emprego que você não gosta, com o trabalho que você não gosta, pro resto da vida. E assim é em todas as áreas da sua vida. Então, se você não tomar essa nota mental de que decidir para onde você vai é um benefício, né? É algo que você tem o poder de fazer, onde você quer chegar, que tipo de vida você quer viver. Por que algumas pessoas vão tão longe e outras não? Porque essa decidiu ir longe. Ela decidiu e ela olhou, o que eu tenho para chegar lá? E ela teve a noção de entender, isso aqui não vai dar para mim, não. Eu não tenho inteligência para isso, eu não nasci num lugar que faz isso, então, isso aí também tá demais, eu vou fazer que isso aqui tá um pouquinho menos, mas eu vou ser excelente nisso que tá um pouquinho menos, porque é uma coisa que eu posso, que eu tenho recurso, que eu tenho circunstância, e eu vou fazer acontecer. Então, eu quero que você note isso, cuidado para você não viver como criança, em um corpo e com as responsabilidades de adulta. Porque aí você não vai usufruir das vantagens de ser adulta. E a maior vantagem de ser adulta é que a gente determina a nossa sina. Bom, ontem eu falei sobre isso. Então, ontem na live eu falei sobre o dia que eu descobri que o Chapolin Colorado não vem, ou seja, o dia que eu descobri que a vida é minha, eu que tenho que cuidar dela, eu que tenho que fazer as coisas acontecerem. Te falei sobre as 3 máximas que eu criei para viver essa vida, né? O cuide da sua vida, o sou eu que vou dormir com ou sem ele, ou eu sei que não vai dar certo, eu que vou fazer dar. Então, se você perdeu a live de ontem, você perdeu um conteúdo fantástico, tá? Salvo aqui nos meus canais, tá? Pode procurar, a live do Chapolin Colorado. Hoje eu vou te falar o seguinte, quando eu percebi isso aqui, quando eu me toquei, o Chapolin não vem, beleza, criei as minhas máximas, fui viver. Aí eu comecei a viver, aí a minha vida deslanchou. A minha vida, depois que eu percebi que o Chapolin não viria e eu que tinha que fazer, porque olha só, é muito simples entender isso. Eu tava lá esperando alguém me salvar.
esperando alguém ter uma decisão para mim, esperando alguém me dizer o que seria maravilhoso, alguém me notar, né? E isso não ia acontecer, porque o Chapolin não existe. Então eu ficava empacada. Quando eu percebi que eu não ia conseguir, que eu não podia ficar esperando mais, que eu tinha que fazer, a minha vida deslanchou. Aí eu me casei, o meu casamento foi ficando cada vez melhor, eu consegui o emprego dos meus sonhos, eu cresci na minha carreira lá dentro, eu juntei dinheiro, eu descobri uma coisa que eu amo e que eu sou boa de fazer, que é o que eu faço hoje em dia. Eu escrevi 3 livros. Gente, olha isso. Escrevi isso aqui, ó. Eu escrevi da minha cabeça, sabe? Minha mãe me ajudou, mas eu escrevi, tá? Minha mãe me ajudou, foi ótimo, né? É porque minha mãe tem editora, tá, gente? Não é minha mãe me ajudou, tipo, minha mãe me socorreu, não. É porque ela tem uma editora. Construí aí um Instagram com 50 e tantos mil seguidores, perdi aquele Instagram, tô construindo de novo, juntei mais de quase 500 alunas no meu curso, mais de 1.000 alunas no meu outro curso. Assim, a minha vida deslanchou. E aí, então depois que eu descobri que o Chapolin não viria, a minha vida deslanchou. E eu fui com tudo. E tudo que eu fiz nesse processo, né, by the way, é o que tá no Seja Mara. Então, o que eu fiz nesse processo para deslanchar, né, para ir, para acontecer, é o próprio Seja Mara. E aí, eu me ferrei. Por quê? Não, eu me ferrei, né? Vou falar para vocês algumas coisas que eu nunca tinha compartilhado aqui, que foi, né, que eu me ferrei. Não é legal para mim ficar expondo essas coisas, mas eu acho que é interessante para você entender o que eu tô querendo dizer quando eu digo que me ferrei. Porque às vezes você vai passar por uma situação semelhante, não vai entender que você está se ferrando, não vai entender a causa disso, e sua vida vai ficar empacada ou começar a andar para trás. Então, presta atenção. Uma coisa óbvia que eu me ferrei foi aquela polêmica, né? Mas polêmica é bom, que você fica conhecida, polêmica é bom, que vem seguidor, polêmica é bom. Tá, e é verdade, tá? Isso tudo é verdade, e é bom mesmo. Só que no meu caso, diminuiu meu faturamento, né? Eu fui por um caso tão extremo que eu tive que fechar minha conta, perdi os públicos, para quem, né, entende de tráfego, perdi os públicos, perdi a inteligência do Facebook, do Instagram durante um bom tempo. Então, quando eu voltei, não tinha como fazer a mesma metodologia, o mesmo negócio que eu estava fazendo antes. Eu tive que voltar do começo. E eu comecei do zero de novo. Então, meu lançamento logo depois da polêmica foi quase igual ao meu primeiro lançamento, sabe? Então, eu voltei do zero de novo. Então, assim, pode parecer que foi uma coisa legal. Muitas de vocês me conheceram, muitas de vocês estão aqui por causa disso, e eu sou grata por isso, eu acho legal isso, né? Tudo tem um lado bom e lado ruim, então esse é um lado bom. Mas eu me ferrei. Eu tava num caminho de construir um negócio super foda já no primeiro ano, e eu tive que me contentar com um mediano, né? Então, esse foi um problema. Outro problema que quem estava comigo ano passado, né, lembra do ano passado, foi um momento muito, muito, muito triste da minha vida, foi que eu perdi amigos queridos. E na época as pessoas falavam para mim assim, se eles te deixaram, é porque não era amigo de verdade. E se eles não estão do seu lado, é bom mesmo que vá, que faça uma limpa. Você não perdeu amigos, você filtrou. Todo mundo tem essas falas. E pode ser que sejam verdades. Só que o fato é, eles eram meus amigos de muitos anos. Muitos anos. Muitos anos. Desde a faculdade. 10 anos que a gente se conhece. Eram amigos que toda vez que eu ia no Brasil, a gente juntava pra gente se encontrar. Eram amigos com quem eu ria muito, que a gente se divertia muito. Eles me conheciam na íntegra, exatamente quem eu era. E, de repente, por causa do meu comportamento nas mídias sociais, eles não queriam se relacionar comigo mais. E claro que pode ter, sim, o lado deles, o erro deles, mas eu acho que isso é uma perda. E eu acho que eu não posso simplesmente falar, quer saber? Eles que se danem. Quer saber? Não. Porque, tudo bem, pode ser que eles não sejam as pessoas apropriadas para passar tempo agora, eles não são empreendedores, eles não estão buscando o que eu estou buscando, pode ser, tá? Mas não seria melhor que eu tivesse uma turma de amigos empreendedores, de amigos que estão no meu nível, e ainda tivesse os meus amigos com quem eu ria, com quem eu conversava, com quem eu, sabe? Era melhor, né? Era mais. Então, assim, e eu acho que vai ter opiniões diversas, né, diferentes sobre o que eu tô falando aqui agora, mas foi uma dor muito grande, e pode ser que tenha sido uma dor necessária para alguns motivos, mas mesmo assim, eu acho que isso aconteceu, e eu vou falar para vocês qual que foi a causa disso, e o que eu tô fazendo para evitar que isso aconteça no futuro de novo, tá?
Porque foi uma perda, foi um me ferrar, tá? Fiquei muito, muito doída. E outra coisa que aconteceu nos últimos anos, talvez não tenha nada a ver com isso aqui, né, com a polêmica nem nada, mas eu desenvolvi certos relacionamentos difíceis com alguns familiares. A minha forma de pensar é muito diferente, o meu jeito de falar é muito diferente, e às vezes eu acabo, né, não sendo tão aberta, tão receptiva para as pessoas da minha família. Então, eu estava até falando com meu marido ontem, sobre algumas pessoas da minha família com quem eu converso constantemente, e aí ele falou, tem falado com essa pessoa? Eu falei, não. E ele falou, e eles não te ligaram? Eu falei, não. Aí eu parei e falei assim, não, baby, as pessoas da minha família não me ligam. Aí ele falou, pois é, né? É um absurdo esse povo não liga pra gente tem que ligar, né? E aí eu falei assim, não, baby, eles não ligam. Não é porque eles não querem falar comigo, eles não se importam, não. É porque eu construí esse relacionamento com eles, que eles têm que esperar o momento que eu posso, que cabe na minha agenda, que eu estou disponível, que eu estou querendo para ligar para eles. Então, toda vez que eu ligo, eles atendem e ficam comigo o tempo inteiro que eu quiser no telefone. A qualquer momento que eu quiser falar com eles, eles estão disponíveis. Mas eles não sentem da mesma forma com relação a mim. E fui eu que criei isso. Eu tenho todas as minhas notificações desativadas, né? Então, se alguém morrer no Brasil, eu não vou ficar sabendo na hora. Tudo é desativado. E eu quero viver dessa forma, tá vendo? Essas coisas, assim, a gente vai acabando. E isso tem outro motivo, né? Mas eu acabei criando, né? Por achar que sei muito, por achar que estou criando a minha vida e tudo mais, acabo tendo esse tipo de perda na vida, né? E aqui eu acho que cabe muito a questão da gente saber que tem perdas e tem ganhos, a gente tem que fazer escolhas mesmo, mas eu acho que algumas coisas eu fracassei nos meus relacionamentos, né, familiares, por causa de achar que eu sei muito. Esse que é o ponto aqui, tá? Então, assim, eu imagino que vocês vão ter várias opiniões, querem falar alguma coisa, pode estar mandando mensagem aí, mas assim, eu estou mostrando um ponto para vocês que às vezes a gente, por vocês gostarem muito de mim, né, por acreditarem muito no meu trabalho e tudo mais, não querem ver. Mas é um lado que tem que ser visto, tem que ser olhado, tá? E eu não quero de maneira nenhuma que eu seja a pessoa que leve vocês a cometer os mesmos erros, só por causa de algum tipo de escolha que a gente tem que fazer. Então a gente tem que dar uma olhada equilibrada para a gente não entrar nisso. E a causa de eu ter me ferrado, para mim, é a seguinte. E ela tem 3 níveis, tá? Eu vou falar cada um deles para você entender. E depois eu vou te dar 3 dicas, né? São os 3 pontos sobre como que a gente vai evitar que isso aconteça, tanto na minha vida futura como na vida de vocês, tá? Peraí. Bom, beleza. Então, eu achei que sabia de tudo, me ferrei. A causa é a seguinte. Eu achei que eu estava mais longe do que eu realmente estava, em termos de sucesso na vida, de saber das coisas, sabe? Eu achei que eu estava mais longe do que eu realmente estava. Com isso, eu achei que eu soubesse mais do que eu realmente sabia. E com isso, eu agi como se fosse o certo e não era. Então, por eu achar, e eu vou te explicar como é que eu sei disso agora. Por eu achar que eu estava mais longe do que eu realmente estava, eu achei que eu sabia mais do que eu realmente sabia, e com isso eu agi como se as coisas que eu sabia fossem certas. E muitas delas não eram. Então aí, a boa notícia é que eu aprendi muito com isso. E a ótima notícia é que eu tô aqui para passar tudo isso para vocês, para que talvez vocês não passem por esse tipo de dor, ou se você está passando, agora você tem um clique para entender, é por causa disso. E eu preciso mudar. Então, como evitar esse erro, né? O erro de achar que a gente está mais longe do que o que a gente realmente está. Primeira coisa, parta do pressuposto que o problema é com você. Vou dar um tempinho para anotar. Parta do pressuposto que o problema é com você. Anota aí comigo, né? Vou partir do pressuposto. Parta do pressuposto que o problema é com você, tá bom? Muitas vezes não será, tá? Como eu acabei de falar, alguns casos não é. Outras pessoas também têm problemas, outras pessoas também erram. Não é sempre eu que estou errando, não. Mas, pelo menos, a gente não passa vergonha. Então, se a gente parte do pressuposto que o problema está com a gente, que a gente que errou, pode até ser que o outro tenha errado, mas pelo menos a gente não fica com carão. Sabe quando você fala assim,
Acontecia muito isso aqui em casa comigo e com meu marido. Eu tenho certeza que eu sei das coisas, né? Então, eu falo com ele, sei lá, qualquer coisa, não sei. Vamos supor, um restaurante. Restaurante tal não abre no domingo. Aí eu falo, não abre no domingo não. Aí ele fala, abre sim, Luísa. Não abre não. Abre sim, Luísa. Aí eu tô partindo do pressuposto de que ele tá errado, né? Aí a gente entra no website pra olhar se abre ou se não abre. Ele tá certo. Eu passo vergonha. E isso foi um exemplo bem idiota, né? Não é uma vergonha, não. Mas com coisas mais sérias da vida, eu passo vergonha. Então, por exemplo, a questão da polêmica, né? Minha família inteira, Luísa, vigia o que você fala, Luísa, cuidado, Luísa. E eu, assim, o povo que não me entende, as pessoas são mimizentas, né? As pessoas não estão preparadas para a verdade que eu tenho para falar, mas eu falo a verdade, né? E as pessoas, Luísa, peraí, gente. Luísa, não é assim, Luísa. E eu, partindo do pressuposto que eu tô certa. Aí me ferrei, passei mó vergonha. Imagine se no caso do restaurante, eu não tenho, eu acho que abre o domingo, acho que não abre o domingo, meu marido acha que abre. Aí eu parto do pressuposto que ele tá certo. Eu falo, não, às vezes abre sim, deixa eu dar uma olhada. Na hora que a gente entra no website e eu falo, não abre, tá vendo? Não passei vergonha, pelo menos. E ele consegue perceber que eu tava certa, sem ficar com raiva de mim. Ele vai olhar para mim agora com admiração. Ela estava certa. Claro que não no caso do restaurante, tá, gente? Mas na vida, tá? Nesse caso da polêmica, se eu tivesse partido do pressuposto que eu estava errada, eu teria tido uma forma de lidar com isso completamente diferente, mas levou meses para eu entender que eu estava errada. Meses. Por meses eu fiquei, não, esse povo é muito chato, não é possível. O povo não tá entendendo, não é possível. Você não entendeu o que eu falei? Não, claro que não sou. Sabe? Quando eu entendi, peraí. Às vezes eu tô errada de falar desse jeito, às vezes eu tô errada de falar nesse contexto, às vezes eu tô errada de pensar desse jeito, às vezes... Quando eu olhei para mim como, será que sou eu que tô errada? Peraí, deixa eu olhar. Aí as coisas mudam. Então, assim, parta do pressuposto que o problema é com você. Muitas vezes não será, mas pelo menos a gente não passa vergonha. Porque a humildade nos leva muito mais longe. Quando você é humilde e você tá certa, então quando você une a humildade com a competência, né? A competência de saber, a competência de falar, você vai muito mais longe, porque você agora, ao invés de provar que você tá certa, você ganha a admiração por estar certa. Ao invés de você fazer o outro passar vergonha, passar raiva com você, você faz ele aprender junto com você, aprender de você. Então, assim, parta do pressuposto que o problema é com você. Lembra que a humildade vai sempre levar você muito mais longe. E você não precisa ser soberba para mostrar que você é segura de si. Ou para ser segura de si. Então, ser segura de você, ser segura do seu produto, do seu conteúdo, se você é produtora de conteúdo, ser segura do seu serviço, do seu produto, é imprescindível para o seu sucesso. Ninguém vai comprar dúvida, ninguém vai comprar incerteza. Então, se eu chegar para você e falar assim, gente, eu tenho um produto aqui, o Seja Mara. Assim, eu acho que ele é muito bom, sabe? Assim, eu acho que ele é bom. Quem compra isso, gente? Eu acho que ele é muito bom. Não, eu tenho que chegar e falar, meu produto é bom, e o motivo que ele é bom é por causa das pessoas que estão falando. Olha aqui, fulana resolveu o casamento, fulana resolveu o problema com o filho, fulana parou e emagreceu, fulana começou a acordar cedo e conseguiu fazer o que ela queria. Entendeu? Eu tenho que ter essa segurança, mas isso não impede que eu seja humilde, que eu reconheça que eu erro, que eu reconheça que eu preciso melhorar, sabe? E que eu reconheça que às vezes o problema tá comigo, sim. Então, se você sair da live agora já tá ótimo. Pode sair, se você levar esse aprendizado com você, já mudou a sua vida para sempre. Parta do pressuposto que o problema está com você. E esse é um dos primeiros pontos que eu levanto lá no Seja Mara. A gente tem um módulo só sobre relacionamento, né? Sobre comunicação eficiente. E esse é o primeiro ponto que eu levanto lá. E é o primeiro ponto é o ponto que eu tenho falado muito aqui. Se você não está entendendo, o problema é com a minha comunicação. Ai, mas é porque a pessoa é muito burra, a pessoa... Tá, então por que eu não me comunico de uma forma que ela consegue entender? O problema tá comigo. Se eu tô falando uma coisa, se eu quero chegar em algum lugar e a pessoa que eu preciso, né, que trabalhe junto comigo para chegar nesse lugar, para me entender, não tá entendendo, não tá querendo ir, o problema tá com a minha forma de comunicação. Então, se seu marido não faz o que você quer,
se o seu marido não te ouve, se ele não aceita seu feedback, se ele, sabe? O problema está na sua comunicação. Não, Luísa, ele que é muito cabeça dura. Tá, e por que você não sabe se comunicar com cabeça dura, então? Você só sabe se comunicar com um cara flexível. Ah, aí fica muito fácil, né, filha? Não, o problema é que ele é muito bronco, Luísa, ele é muito burro. Ah, tá, então você, se ele fosse inteligente, você conseguiria se comunicar com ele. O problema tá na sua comunicação também. Cadê a comunicação com pessoa bronca? Não sabe, não? Você é tão sabichona? Toda vez que você pensar que o problema tá com o outro, pode saber, tem um problema talvez um pouquinho maior do seu lado. Um, que você não tá percebendo. Dois, que você não sabe lidar com aquele tipo de pessoa. Então, ele é muito ignorante. Aí você é muito inteligente, né? Inteligência é maravilhosa. Sabe matemática, sabe economia, mas não sabe conversar com seu marido? O homem que você dorme com ele? O homem que você é a única pessoa que pode levá-lo ao maior prazer que ele pode sentir na vida? E você não sabe convencê-lo do que você quer? Quem que é burra aqui? Quem que é bronca aqui? Quem que não entende aqui? Então, esse é o primeiro ponto. Parta do pressuposto que o problema é com você. Na sua vida adulta, isso é essencial, porque não vai adiantar você falar, ai, gente, esse povo, olha, eles não compram o meu produto. Eu criei aqui um negócio maravilhoso no meu negócio e esse povo não compra. Ai, que absurdo. Não vai adiantar. Você vai ter que partir do pressuposto que o seu marketing tá ruim, que o seu produto tá ruim, que o depoimento tá ruim, que alguma coisa tá ruim. Não vai adiantar, você pode ter todos os argumentos mais lindos do mundo, as pessoas podem até aplaudir, a sua mãe pode falar, é mesmo, minha filha, como é que pode? O seu marido pode até estar do seu lado, sua terapeuta, todo mundo pode estar do seu lado. Não vai adiantar nada. O mundo não vai começar a comprar o seu produto porque você está certa. Entendeu? Então, parta do pressuposto que o problema está com você. Segundo ponto, e esse ponto aqui, gente, é muito show, tá? Esse ponto aqui. Que é o seguinte, e eu não sei se todo mundo tem isso, tá? Até podia perguntar aqui se vocês têm isso. Eu vou explicar o que é e vou falar se vocês têm isso também. Quando eu era pequena, chegou uma certa idade, lá para meus, acho que 9 anos mais ou menos, que eu pedi as coisas para minha mãe, uma coisa errada, tá? Eu posso comer chocolate antes do almoço? E ela falava, não pode. Ai, mãe, mas eu quero tanto. Não pode. Ai, por favor, mãe, deixa eu comer chocolate agora, por favor, só dessa vez. Aí chegava um ponto que ela falava assim, sua cabeça é seu guia. Essa ela fala pra minha mãe, sempre falava pra mim, sua cabeça é seu guia. Quando ela falava isso, ela estava jogando a responsabilidade pra cima de mim. Luísa, você sabe que eu não quero. Você sabe que não pode. Eu já te expliquei por que não pode. Pô, tô com você há 9 anos, já sabe quais são as regras aqui em casa e por que existem essas regras. A sua cabeça é o seu guia. Então você toma essa responsabilidade, você toma essa decisão. E quando ela falava isso, eu geralmente não fazia o que ela estava pedindo. Porque eu entendia que não era sobre convencer a minha mãe, porque olha como é que a criança é. Ela quer convencer a mãe de deixar ela fazer uma coisa errada, porque aí ela não tem problema. Se ela depois ficou errado, a minha mãe que deixou. Não, mas minha mãe deixou, tia, pode deixar, ficar tranquilo. Né? A gente tem a resposta na ponta da língua, né? Quando a cagada acontece. Na vida adulta, a gente tenta fazer a mesma coisa. A gente tenta colocar a culpa nos outros, esperar que as pessoas autorizem, né? Porque aí, o problema não era comigo, né? E aí eu acho que por causa disso, talvez tenha sido por causa disso, por isso que eu vou perguntar se vocês também têm isso dentro de vocês. Talvez por causa desse ensinamento da minha mãe, eu tenho uma coisa dentro de mim que é tipo uma bússola interna. Eu sei que eu já fiz muita cagada, mas toda vez que eu fiz a cagada, a minha bússola interna estava me mostrando que era cagada. Só que eu estava achando que as pessoas que seguiam essa bússola interna delas, elas morriam na praia, elas não eram bem-sucedidas, elas não se sobressaíam. Eu até na época que eu descobri isso, eu fiz uma live dentro do Seja Mara sobre isso, decisão, risco, né? Quanto de risco a gente pode tomar, quanto de decisão a gente pode tomar. Isso vocês vão ver lá dentro do curso, tá? Mas aqui, só para esse contexto, eu tenho essa bússola interior, eu tenho desde pequenininha, desde que minha mãe me criou. E eu cheguei num ponto ano passado que eu achei que eu sabia muito, né? E eu falei, quer saber, essa bússola tá com nada não. Eu não vou seguir isso aqui não, porque seguindo isso aqui, eu
Sei lá, eu tinha esse pensamento. Porque você vê aí o Ítalo Marcilli falando um monte de coisa, você vê a Lara Asteruc, você vê um monte de gente falando um monte de coisa, né? E eu falei, eu vou ser igual eles, eu vou falar. E aí eu tô julgando que eles não estão seguindo essa bússola interna, né? Esse conceito moral, ético, sei lá, uma bússola interna, de certo e errado, tá? Eu tava julgando que eles não estavam. Por que eu tava julgando que eles não estavam? Porque eu tava achando que eu sabia tanto quanto eles, ou até mais do que eles. Do meu problema original lá. Achava que sabia demais. Achava que estava mais longe do que eu realmente estava, né? Pô, e é só olhar pra mim que você vê que eu não tava tão longe assim, né? Era muito básico de ver. E algumas coisinhas me confundiam. Ai, você é melhor do que a Lara. Ai, você é melhor do que o fulano. Ai, mas você, nossa, nem se compara o seu conteúdo, né? Essas falazinhas que a gente vai ouvindo, elogios, que são muito boas, né? É muito gostoso ouvir isso, mas isso pode ofuscar o nosso entendimento do básico. Pô, é só você olhar, a Lara tá nesse ramo há 7 anos, há 8 anos. Ela tá com 900 e tantos mil seguidores. Olha o tanto de coisa que ela já passou. Como é que eu poderia achar que porque algumas pessoas me acham melhor até do que ela, que eu tava no mesmo nível que ela? Em termos de. E aqui eu tô falando, gente, em termos de caminhar na vida, da evolução do negócio, evolução profissional, entendeu? Como que eu podia achar? Sabe? E é claro que anos de trabalho não demonstram nada. Você pode ficar anos fazendo uma coisa, fazendo tudo errado e não aprender nada. Mas, pô, a mulher teve um sucesso extraordinário. Uma nutricionista que tem 900 e tantos mil seguidores, que é milionária, sabe? Tipo assim, tava muito claro que eu não tava no mesmo nível que ela, né? Mas aí que tava o meu erro, achar que eu estava onde eu não estava, e por isso achar que eu sabia mais do que eu sabia, e com isso fazer aquilo que eu achava que estava certo e que não estava. Como, por exemplo, parar de seguir minha bússola interior. Eu cheguei num ponto que eu falei assim, olha, eu falei comigo mesma, essa bússola aqui, esse negócio da cabeça seu guia, dos valores que eu trouxe, às vezes tudo tá errado, eu vou seguir mesmo a loucura que vier, e quando tiver com aquele negócio falando que não é pra fazer, aí que eu vou fazer mesmo, e quero ver, vou chegar no mesmo lugar que a Lara chegou, vou chegar no mesmo lugar que o Ítalo chegou. Só que assim, essa bússola interna, essas pessoas provavelmente têm também. E elas seguem essa bússola. Tanto é que elas estão onde elas estão. Tanto é que elas foram longe na vida, né? Claro que todos eles sofreram também muitas coisas, mas, sabe? Então, assim, ponto número 2, siga a sua bússola interior. Para mim, e aí como é que você vai... Vocês têm bússola interior, gente? Vocês têm bússola interior? A Najara tá falando, eu te sigo desde o início e vejo que você tá realmente mudando. Eu não sabia que você me seguia desde o início, não, Najara. Achei que você tivesse chegado aqui há pouco tempo. Sabia? Eu não gravo os nomes, gente. Talvez tenha mudado foto. Não sei. Me fala se vocês têm essa bússola também. Se vocês têm. Aí deixa eu explicar o que é essa bússola pra mim. Pra mim, é um apertinho no estômago. Então, quando eu tô a ponto de fazer um aperto no estômago e uma sensação de raiva. Sensação de raiva. É uma raiva, um aperto, sabe? Ah lá, a Kathleen também tem uma bússola interior. Pra mim, a Lara também. Pra mim, eu sei exatamente o que é isso. É um apertinho no peito, é um nervoso, é uma raivinha, sabe? Quando eu tô mandando uma mensagem pra alguém, quando eu tô falando uma coisa, eu vou falar mesmo. Aí sobe aquele negocinho. Quando sobe aquele negocinho, eu sei que se eu fizer, é possível que vai dar merda. Não é sempre que dá merda, mas é possível que vai dar. E aí, o que eu quero passar para vocês aqui sobre esse ponto? Ache qual que é a sua bússola. Ache qual que é a sua bússola exatamente no seu corpo físico, tá? Essa bússola, ela existe no seu corpo físico mesmo. Ah lá, a Karen tá falando, também tem. Ela existe no seu corpo físico. Pode ser uma coisa aqui no peito, pode ser alguma coisa diferente, não sei. Mas você vai ter isso. Começa a notar. Então, veio aquela coisa, faz o que você ia fazer. Veio aquela coisa em outro momento, não faz. Vê o que acontece quando você não faz, quando você faz e quando você não faz. Qual que você se beneficia mais? E aí comece a entender que aquela ali é a sua bússola interna. Se norteie pelos fatos. Ou seja, o que acontece? Tem gente que tem meio que um sexto sentido. Eu tenho uma amiga que é assim, quando ela começa a sentir um negócio, vai dar uma merda ali. Ela já sabe disso. É um outro tipo de bússola interna que eu não tenho. Quando eu sinto um pressentimento, quando eu sinto uma coisa assim, vai acontecer nada. Nada, 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 nada. É outra coisa que eu sinto que parece que é uma premonição, parece que uma sensação de coisa ruim vai acontecer, sabe? Tem nada a ver com isso. Eu até falei sobre isso aqui.
Tem nada a ver com essa premonição. Então agora eu já sei. Quando eu sinto aquela coisa parecendo a premonição que uma coisa ruim vai acontecer, eu já sei, não vai acontecer nada, pode ficar tranquilo. Já falo comigo mesma. E aí eu lido, tá vendo como é que eu tô lidando com a minha cabeça, lidando com o meu emocional? Porque essa coisa que vem no nosso peito é emocional. É o ciúme que você sente do marido, é a raiva daquela pessoa, é uma inveja que vem. Amanhã eu vou falar sobre inveja. Que é muito comum na nossa vida adulta. E que é muito importante a gente estar ligada sobre ela. Aquela sensação que vem, sabe? Uma tristeza, uma sensação de premonição que uma coisa ruim vai acontecer. Fique ligada nesses sentimentos e vê o que acontece em decorrência deles. Comece a arquivar esses fatos para que você comece a construir um arsenal, um banco de dados aqui, ó, na sua cabeça, para você lidar com essa bagunça aqui. À medida que a coisa vai surgindo, que você já tem um banco de dados aqui, você fala, opa, isso aqui não é isso aqui não, tá? É isso aqui, para lá, pronto. Assim que você controla o seu emocional. Assim que você consegue não brigar com as pessoas o tempo inteiro. Porque você sabe que aquilo que você está sentindo é muito emocional, não corresponde com a verdade. E você para de ser tão emocional, de ser tão, né? Emocional mesmo. Seria o comichão? Exatamente, poderia ser. No caso do comichão, o comichão não é a minha bússola interna, não. O comichão é uma raiva. É um desses sentimentos, entendeu? É uma dessas coisas que eu acabei de falar. Então, tem a bússolazinha interna, tem o comichão, que é uma raiva de uma coisa que eu não tenho controle, né? Geralmente, o comichão é isso. É uma raiva que surge sobre uma coisa que a gente não pode fazer nada a respeito. No caso, né, os ciúmes, por exemplo. Eu tenho essa bússola e toda vez que eu não sigo, eu me ferro. É isso. Então, esteja atenta, note e haja de acordo com a sua bússola. Esteja atenta, note e haja de acordo com a sua bússola interior. E o último ponto. O último ponto, ele é muito sério, ele é muito importante e ele pode ser muito confuso, tá? É por isso que você precisa ter o conhecimento da live de ontem, juntar o de ontem com a live de hoje, para você não se estrepar nessa daqui. Porque quem vai para um lado só ou para o outro lado só, vai se estrepar. Então, terceiro ponto, não ignore por muito tempo as pessoas que te amam. Eu vou explicar, peraí. Exatamente. A Lud está falando uma coisa muito boa aí. Antes eu achava que algumas sensações eram sextos sentidos. Mulher tem muito disso, né? Hoje vejo que era insegurança. Só a maturidade que me trouxe isso. Um exemplo é achar que meu marido estava escondendo algo de mim. Exatamente. E aí, com o tempo, né, com os fatos, porque às vezes você acha que ele está escondendo uma coisa de você, e ele tá mesmo. Você precisa ficar ligada, se quando você percebe que ele está escondendo uma coisa de você, se ele realmente estava. Vai atrás, né, começa a perceber. E às vezes não estava nada, é só uma insegurança, é só um sentimento que precisa ser lidado com a sua cabeça. Bom, voltando para o nosso terceiro ponto aqui. Não ignore por muito tempo as pessoas que te amam. Elas podem não saber de tudo, mas elas sabem algo que você não sabe. E isso é a visão do mundo e da situação pela perspectiva delas. Então, eu não acredito, Luísa, hoje em dia, eu não acredito que as mães tenham um poder sobrenatural de saber o que está acontecendo com o filho. Ou que tenham um poder de ditar o que vai acontecer na nossa vida. Eu não acredito que se a mãe abençoar, o negócio vai acontecer, se a mãe não abençoar, o negócio não vai acontecer, tá? Eu não acredito nada disso. Como eu falei ontem, eu acredito que se você ouviu sua mãe o tempo inteiro falando que você ia ser boa manicure, você vai se esforçar para ser boa manicure. E se ela falou que você nunca quer fazer medicina, você fala, ih, medicina não é para mim, você nunca passa, tá? E isso eu acho que é a sua cabeça, a sua limitação, a visão que você tem do mundo, que foi baseada no que sua mãe falou. Mas não é porque sua mãe tem um poder especial, ela não tem. Ela teve um poder magnífico, enorme de te dar a vida, mas ela não tem, gente, ela não tem um poder de criar o seu futuro, tá? O seu futuro tá nas suas mãos. Ela já te deu a vida, pô. Você quer mais ainda da sua mãe? Você quer que ela seja capaz, a pessoa que vai abençoar uma coisa, que vai amaldiçoar outra? Pô, aí você tá querendo demais. Ela já te deu a vida. Ela já te deu um cérebro. Saiu de dentro dela esse cérebro que você tem hoje, tá? Foi através de muita dor, de muita privação que você tem um corpo hoje. E isso veio da sua mãe. Agora, você deixa sua mãe em paz e vai viver a sua vida. No entanto,
não ignore por muito tempo as pessoas que te amam. Isso não significa, que a live de ontem mostra bastante isso, não significa que eles podem ditar o que você vai fazer, que eles devem dar opinião, que você deve seguir tudo que eles falam, que eles têm esse poder sobrenatural, não significa nada disso. E isso é uma outra coisa que a gente precisa se desvincular também. Porque é aquela coisa da criança que fica na gente de querer que a nossa mãe saiba. Porque se a nossa mãe tem esse poder, se a nossa mãe sabe mais, então, quando eu tiver um problema, quando eu tiver uma dificuldade, quando eu tiver uma dúvida, é só ir lá na minha mãe que ela vai saber. Gente, isso não é responsabilidade de sua mãe mais. Não faz isso com ela. Porque ela também, por sua vez, ela quer ter esse poder. Porque ela te ama mais do que tudo nesse mundo. Claro que ela quer ser a pessoa que te abençoa, ou que te fala não faça isso, que sabe o futuro, que sabe o que é melhor para você. Claro que ela quer isso. Mas ela não tem essa capacidade. Ela não tem essa capacidade, infelizmente. Seria maravilhoso, né? Se a mãe desse o caminho e fosse falando, 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 e você só vai seguindo, 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 seguindo. Se der errado, a culpa dela. Se der bom, que bom que ela estava aqui. Não é assim que funciona. E se você é mãe, as mães aqui, fala se não é ou se não é. Você tem esse poder todo? Você gostaria de ter esse poder todo? Aposto que você gostaria, mas a gente não tem. A gente não tem. A gente é humano. Humano. Com todas as limitações que um humano tem. A gente sente dor, a gente sente fraqueza, a gente tem dúvida, a gente não sabe do futuro, a gente não sabe o que vai ser melhor, o que vai ser pior. Então, assim, mesmo com isso tudo, né, eu quero deixar bem claro que elas não têm esse poder, seus familiares não têm esse poder. No entanto, como outras pessoas normais na sua vida, como outros humanos, eles têm uma coisa que você não tem, que é a perspectiva pelo lado deles. Então, não é que é uma perspectiva sobrenatural ou muito melhor do que as outras. É só mais uma e diferente da que você tem. Então, quando minha família me ligava, Luísa, presta atenção no que você está falando, Luísa, cuidado, né? E eu fui ignorando, porque, pô, eles não sabem de nada, eles não passaram pelo que eu passei, eles não estão aqui do lado de cá, né? E minhas amigas mais íntimas, Lu, cuidado, não sei o quê, não sei o quê. Vocês não sabem de nada, vocês não são públicas, vocês não sabem de nada, vocês não sabem o que eu tô passando aqui, vocês sabem como é que é difícil, né? Eu também não sabia bosta nenhuma, mas achava que sabia. Então, assim, elas têm uma perspectiva e uma visão da situação que a gente não tem. Então, é importante que a gente, talvez, e por isso que eu falei, não ignore por muito tempo. Porque, às vezes, tem que ignorar por um tempo, sim, porque a gente não tem como lidar com tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes, a gente está no meio de um problema sério, tem que lidar com as pessoas envolvidas diretamente naquele problema, seja um problema dentro de casa, com seu marido, com seus filhos, alguma coisa séria, né? E aí o pessoal na rua fica sabendo, sua família fica sabendo, e começa a chover de informação, chover de opinião, todo mundo dando pitaco, e você não tem como lidar com tudo ao mesmo tempo, né? Então você vai precisar primeiro apagar aquele fogo, né? E aos poucos, e depois começar a ouvir. Então, assim, não é que você tem que ouvir na hora, você tem que estar sempre atenta, tem que deixar todo mundo falar, nada disso. Mas não ignora por muito tempo, porque eles têm uma perspectiva a qual você não tem acesso, a não ser através da boca deles, que é a perspectiva que eles veem a vida e a situação que você está passando. Tá? Bom, gente, é isso, tá? Então, queria trazer para vocês aqui hoje a segunda live da nossa série Vida Adulta. Se você não assistiu de ontem, no meu Instagram, gostaria. As mães gostariam de poder ter esse poder. Não tem, não, gente, não tem. A gente precisa entender isso. É horrível quando a ficha cai, né? Que a mãe não é super-herói, não é... E é engraçado que quando a gente é adolescente, a gente começa a perceber isso, né? Então, quando a gente é criancinha, tipo o Lucas, a mãe dele é a rainha, né? Eu sou a rainha. À medida que a gente vai crescendo, vai começar a ficar com um pouquinho de raiva. Tipo, ela manda, por que ela manda? Não sei o que, quero crescer, quero... né? Aí, quando você fica adolescente, você começa a ver, ai, que vergonha, minha mãe dançando. Então, ai, que vergonha, minha mãe usando essa roupa, né? Você começa a ver essas coisas. Então, você começa a ver a sua mãe como pessoa normal. Só que ainda, esse medo, essa dificuldade, o não saber, né, o que fazer, faz com que a gente fique com esse pezinho, tipo assim, será que ela tem esse poder? Será que ela pode me dar decisão, pode tomar decisão pra mim, pode fazer as coisas pra mim, sabe? A gente fica com essa vontade, um desejo que a gente tem, né? Bom, então eu ia falar, né, se você não assistiu a live anterior, no meu IGTV tem uma playlist Vida Adulta, é a série Vida Adulta, e você pode assistir a de ontem e amanhã tem outra que eu vou colocar lá também. No meu YouTube
Inclusive, Tuane, eu quero criar essa playlist, uma playlist do meu YouTube chamada Vida Adulta, de 3 vídeos. Que a gente sempre vai mandar as pessoas para cá quando elas começarem a chegar no meu Instagram para entenderem qual que é a minha ideia. Essa foi a live da Sabichona, deixando bem claro para vocês que não sabemos tudo, mas aprendemos muito no decorrer dessa vida e vamos compartilhando enquanto aprendemos. E seguimos assim. O Sejamara, como eu falei no começo, ele é os passos que eu levei, que eu né, tomei, passo que eu tomei, que eu dei, né, para minha vida deslanchar. E à medida que eu fui progredindo na vida, né, que eu fui vivendo, e à medida que a gente vai progredindo, ele foi sendo atualizado. Então, ele tem lá, nossa, muito conteúdo de todas as coisas que eu fui aprendendo, porque a gente fazia live semanal durante muito tempo, né, então tem 48 lives da aplicação dos 52 passos que eu seja Mara dentro da vida cotidiana, da vida, né, da minha vida e tudo mais, da vida das meninas também, e tem as lives mensais, que a gente vai sempre atualizando com esses temas que vão surgindo. Inclusive, uma coisa que eu aprendi, né, uma coisa que eu sempre falei para vocês é o seguinte, a gente tem que aprender a lidar com a variação de humor, né? Então, eu sempre falei, eu tenho variação de humor. Tem dia que eu fico para baixo, fico mal, do nada eu fico triste, tudo mais. Eu achava que isso era um traço da minha personalidade e que eu precisava simplesmente aprender a lidar com isso para que eu pudesse viver a minha vida e chegar onde eu quero chegar. E foi isso sempre que eu passei para as meninas. Tem que aprender a lidar, gente, tem que aprender a lidar e aqui são as ferramentas para aprender a lidar. Beleza. Isso funcionava. E se você fizer isso, se você seguir isso lá no Sejamara, já tá maravilhoso, já tá muito bom, muito bom. Você vai chegar no nível que eu cheguei no passado, que tá muito maravilhoso. De realização pessoal, de felicidade, de alegria, esse tipo de coisa. Recentemente eu descobri que eu não precisava lidar com isso. Eu podia acabar com essas variações de humor. E aí isso vai ser tema da live de fevereiro agora, semana que vem, sábado que vem. Não é sábado, esse sábado agora, né? Acho que é esse sábado. O último sábado do mês a gente tem live. E eu vou falar para as meninas lá no Sejamara como que vai acabar com essa variação de humor. Então a gente vai trazendo esses conteúdos, né? E a diferença de uma live aqui, de um conteúdo lá, é que lá fica dentro de uma organização, de uma estrutura, para que você possa ir evoluindo. É uma metodologia, não é um apanhado de informação, é uma metodologia, tá? Bom, então é isso. Para as meninas do Sejamara, fiquem ligadas, porque vem muita coisa boa por aí, viu? É isso aí. Eu sou meu próprio Chapolin. Gente, espero que vocês tenham gostado. A gente está indo agora para o Clubhouse, tá? Daqui a 5 minutos. Eu vou falar com vocês enquanto eu faço as 7 camadas aqui nessa mão, tá? E vou ficar toda linda, maravilhosa. Beijo para vocês. Obrigada por estarem aqui. Até amanhã.